Olá, sou o Dr. Cláudio Silveira, médico oftalmologista. Sou doutor em medicina pela Unifesp. Trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. No vídeo de hoje, vamos responder uma pergunta muito comum no nosso consultório. Doutor, existe uma cura para a toxoplasmose? A resposta é não, não existe cura definitiva para a toxoplasmose. Mas existem tratamentos eficazes para controlar a progressão da doença. Antes de entrarmos de fato no assunto, vamos saber o que é a toxoplasmose. É uma doença transmitida pelo protozoário Toxoplasma gondii e ela é transmitida pelo contato com a terra de hortas ou caixas de areia que foram contaminadas por fezes de gatos infectados, além de alimentos ou água que tenham sido expostos ao parasita. Muitas pessoas apresentam sintomas leves, mas se a doença não for tratada, ela pode evoluir e ter consequências graves. Para saber mais sobre essa doença, clique no link acima. Voltando à pergunta, tem cura? Vamos pensar na fase aguda da doença. A pessoa adquiriu a doença e tem sintomas como se fosse uma gripe, dor de cabeça, dor no corpo. Esse é o momento talvez mais importante para entrar com o tratamento, porque ainda o parasita está despreparado e os medicamentos podem atuar e eliminar o maior número de parasitas possível. Isso vai ocorrer em 2 a 3 semanas e pode ser considerado como uma cura parcial. O problema é que pode haver um segundo estágio da doença, onde o parasita vai se instalar em alguns órgãos, e os olhos são órgãos preferenciais, ele gosta da retina, e lá ele pode causar uma lesão. Quando essa lesão está ativa, ela tem um aspecto branco-amarelado, e dentro do olho funciona como se fosse um vulcão, porque ela joga células inflamatórias. Essas células ficam como se a pessoa tivesse um copo cheio d'água e jogasse um punhado de areia. E essas são as células inflamatórias que a pessoa vê, que são as tais mosquinhas que ela vê, que formam uma nuvem. Bom, essa fase é uma fase em que a resposta ao tratamento é muito boa, porque o tratamento adequado vai secar essa lesão e o paciente vai recuperar a visão, a não ser que ocorra uma destruição do tecido que está atrás da lesão. Só para lembrar, quando a gente fala que os medicamentos matam o toxoplasma, eles matam na forma ativa do toxoplasma. Aquela outra forma do cisto, que nós vamos falar em seguida, aquela forma o remédio não consegue destruir. O que é o cisto? O cisto é o lugar onde o toxoplasma se esconde, a casinha dele. Dentro de um cisto, você pode ter muitos parasitas. Um cisto pequeno tem 300 parasitas. Os cistos grandes chegam a 5.000 parasitas. E por que o corpo não consegue destruir? Qual é o segredo do parasita? Uma das coisas que ele faz é incorporar proteínas do hospedeiro na sua cápsula externa. Aí o corpo não identifica essa estrutura como estranha ao seu organismo, porque ela tem proteína do hospedeiro e não destrói. E ele fica por aí latente por muito tempo. Pode passar a vida inteira inativo. Como? Em algumas circunstâncias ele pode romper e entrar em atividade. E o que acontece quando ele rompe? Ele faz uma nova lesão. Dependendo da localização, essa lesão vai comprometer a visão. Claro que o tratamento instituído rapidamente pode enxugar essa lesão, ela seca novamente e preserva a visão desde que não tenha ocorrido uma lesão irreversível. Quando o tratamento começa a atuar, o parasita se defende e se insista novamente e se instala na borda das lesões. E é uma das características da toxoplasmose. Em alguns pacientes, essas lesões nunca mais voltam a entrar em atividade, enquanto que em outros, a cada 6 ou 8 meses, voltam a ter atividade e têm que ser tratadas novamente. E por que isso ocorre? Existem algumas possibilidades. A cepa, o tipo do parasita, pode ser mais agressivo, ou mesmo o sistema imunológico do paciente pode ser mais ou menos resistente. Um trabalho recente, publicado numa importante revista médica, mostrou que algumas pessoas já geneticamente têm uma deficiência e não produzem uma importante célula de defesa que pode combater o toxoplasma. Esse mesmo trabalho mostrou que essas alterações podem ser induzidas por uma toxoplasmose crônica. Então, em relação a uma cura definitiva da doença, nós temos que lembrar que existe a possibilidade de que os próprios pacientes tenham alguma limitação para se defender, ou ainda, o próprio parasita seja muito agressivo e não consiga ser contido pelos tratamentos. Ao longo da história, vários medicamentos foram testados. Um importante que surgiu na década de 90 foi a atovacona, que tinha o nome comercial de Mepron. Ele se mostrou muito eficiente em laboratório, mas quando foi testado em seres humanos, o resultado não foi o esperado. Mesmo que ele não tenha sido a cura definitiva, ele se mostra muito eficiente até os dias de hoje. Atualmente, a pirimetamina, que tem o nome comercial de Daraprim,
é um dos medicamentos usados para tratar a toxoplasmose. Na verdade, ele vem sendo usado há muito tempo, desde a década de 50, e ainda hoje ele é considerado eficaz. O laboratório que produz o Daraprim está tentando modificar a molécula. De que forma? Quer tornar ela menos tóxica e mais eficiente. Infelizmente, um dos motivos para que não se consiga a cura definitiva é a falta de investimentos, de pesquisas em toxoplasmose. Por exemplo, algumas fundações dão dinheiro para que se pesquise malária, que é um outro protozoário, mas não fornecem dinheiro para a pesquisa do toxoplasma. Então, recapitulando, a toxoplasmose não tem uma cura definitiva, mas os tratamentos são muito eficazes nas fases agudas, especialmente se eles forem feitos precocemente. Existe um timing, existe um momento para entrar. Se você conseguir tratar em um determinado momento, você elimina o maior número de toxoplasma possível e evita complicações futuras. Essa doença pode ser prevenida e para proteger você e a sua família existem alguns cuidados. Evitar o contato com o parasita. De que forma? Cuidando com alimentos, carnes sempre bem cozidas, verduras sempre bem lavadas. Também temos que ter cuidado ao limpar as caixas de areia dos gatos e contato com o solo. O uso de luvas é indicado. Com essas medidas, você pode reduzir significativamente o risco de infecção. E se você tiver alguma dúvida, alguma suspeita, você deve procurar o seu médico. Quer saber mais sobre toxoplasmose? Acompanhe os nossos vídeos.